Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal. Eu sou o Presbítero Pedrosa, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje você vai ficar por dentro da matéria de mais um assunto teológico. Então cresça na graça e no conhecimento e seja edificado em nome do nosso Senhor Jesus. A reforma foi sintetizada em 5 pontos. O primeiro dele era sola escritura, somente a escritura. Uma refutação contra os ensinos da Igreja Católica. Porque os reformadores diziam somente as Escrituras? Porque a Igreja Católica fazia uso e ensinava ao seu público, aos seus fiéis, as Escrituras, parte delas, com uma interpretação equivocada, suprimida, escondida. Mas eram as Escrituras e também a tradição. A tradição tinha o mesmo valor das Escrituras. Eles ensinavam as Escrituras e também as bulas papais. O que eram bulas? Documentos feitos pelos papas. E esses documentos tinham valor canônico. Eram as bulas e as Escrituras. Eles também ensinavam as encíclicas, documentos escritos por papas e cardeais. Então, tinha o mesmo valor os documentos, as encíclicas, as bulas e as Escrituras. Tinha também a infalibilidade do Papa. O que o Papa falava, o que o Papa decretava era de ordem canônica, tinha o mesmo valor, tinha a mesma relevância e até maior do que as Escrituras. Então, o poder da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, os documentos da Igreja Católica estavam acima da Escritura. Tinham o mesmo valor da Escritura e eram mais fortes que as Escrituras em alguns momentos. Veio os reformadores dizer, não, a Bíblia não está abaixo da tradição. A Bíblia não se submete à ordem de homens, a documentos de homem. A Bíblia é infalível, inerrante, inspirada, absoluta e única. Não necessitamos de outras revelações, não necessitamos de nenhum documento, sola Escritura. Ela é a regra, ela é a base e é a razão da nossa fé. Ela é o instrumento de verdade teológica, as Escrituras e somente as Escrituras. Será que hoje necessitamos desse primeiro sola, dos 5 solas, sola Escritura? Será que a reforma de hoje necessita voltar para as Escrituras? Hoje o que nós temos no paganismo, no paganismo cristão? Visões, profecias, revelações que têm mais autoridade que a palavra. Pessoas que pautam e fundamentam a sua doutrina, a sua profissão de fé, em visões, em profecias forâneas, em revelações dadas por anjos, nesse gnosticismo moderno, e pautam as suas doutrinas, a sua base doutrinária, eclesiológica, em novas revelações. Precisamos voltar para as Escrituras, sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura está fechada, a vontade de Deus está revelada, a palavra de Deus está revelada. Não é necessário acrescentar mais um J e um tio da lei. João adverte, se acrescentarmos algo a esse livro, as pragas escritas nele serão também acrescentadas. A igreja precisa voltar para uma reforma bíblica, é necessário um avivamento bíblico. E só a Bíblia tem que ser a base doutrinária, o fundamento e razão da nossa fé. Não precisamos de comentários, não precisamos de novas traduções, não precisamos de todas essas novas visões e esses elementos contemporâneos que deturpam e ferem a verdade das Escrituras. O segundo sola, que a reforma protestante também promoveu, era o sola fide. Sola fide, somente a fé. Tinha que se ter fé. A Igreja Católica ensinava? Sim, mas era fé seguida de obras. Num dos livros apócrifos acrescentados pela Igreja Católica, diz assim: as esmolas fazem expiação pelo pecado. O que é expiação pelo pecado? É ter o pecado coberto, perdoado. A Igreja Católica ensina que as esmolas fazem expiação pelo pecado. A salvação é por meio de obras. Tem que se fazer penitência, tem que se fazer sacrifício, tem que se pagar algum preço.
Aí vem a reforma e diz: não, somente a fé. A salvação não pode ser obtida por obras, a salvação não pode ser obtida pelo esforço humano, é só fé. Nós não fazemos obras para ser salvos. As obras são necessárias? São. As obras são bíblicas? São. Mas não fazemos obras para ser salvos. Fazemos obras porque já somos salvos. Não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos obras porque já somos salvos. Efésios 2:6 a 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. A salvação não pode ser obtida pelas obras. Ela não depende do meu esforço, não depende do meu sacrifício. Será que nós vemos isso hoje também? Será que o sola fide tem que ser aplicado? Então os reformadores vieram para refutar a igreja de dias, sem procissões, sem penitências, sem confissões auriculares, sem o esforço humano, somente a fé em Cristo. A justificação obtida pela fé é descansar nos méritos de Cristo e na obra de Cristo, e ser justificado mediante a depositar essa confiança em Cristo. Nada de obras. E para nós, a mesma coisa está sendo ensinada hoje. A mesma coisa está sendo ensinada. Os apóstolos contemporâneos, a teologia moderna, ensina que o homem, que sua fé não é suficiente. As pessoas parecem que querem obter a salvação por merecimento, querem obter a salvação mediante o seu esforço. Eu conheço pessoas que, quando conversando com elas oram para não morrerem naquele dia, ou para Jesus não voltar naquela hora, porque senão elas irão para o inferno, porque elas não estão bem. Ou seja, a salvação está na mão delas, depende do esforço delas, depende do desempenho delas. Elas entendem que devem crer, mas a salvação está todo o tempo na sua mão, no seu controle. Não, querido, nós descansamos nos méritos de Cristo conquistados no Calvário, e nós depositamos a nossa fé, e somente ela, na obra que Deus fez através do seu Filho. Somente a fé. E o terceiro ponto da reforma: sola gracia. Sola gracia. O que é isso? Somente a graça. Efésios 2:8 novamente: pela graça sois salvos. A palavra ali é caris, dom, favor imerecido, benevolente de Deus. O que a igreja católica ensinava? Que a salvação era obtida através da indulgência, da compra de um documento, da observação das relíquias sagradas. A salvação estava no controle de um homem. Os homens puderam manipulá-la, vendê-la. Era obtida mediante esforço, pagamento, sacrifício. E vem os reformadores e dizem: não. Salmo 46: a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagá-la. Não há mérito nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos apesar dos nossos deméritos. Quando Deus olha para nós, as nossas obras, Ele olha como trapos de imundícia, como diz Isaías 56. Não há nenhuma benfeitoria que possamos fazer, não há nada que possa atrair a atenção de Deus. É por graça, Deus quis fazer, é por amor de Deus. Então os reformadores dizem: somente a graça. Não há necessidade de observar relíquias, não há necessidade de peregrinações, não há necessidade de comprar perdão, indulgências ou documento. É descansar no amor e na graça de Deus. Será que estamos vendo isso hoje? Será que é necessário sola graça hoje? Está acontecendo isso nas igrejas. Eles estão barganhando a fé, barganhando perdão, barganhando salvação, barganhando misericórdia. Por exemplo, o que é normal nos cultos hoje é o culto girar em torno da oferta. O culto gira em torno de quanto você contribui. Quanto você contribui vai depender, o seu estilo de vida, o sucesso cristão vai depender de quanto você é liberal em ofertar. O sucesso cristão depende
de quanto você é liberal em ofertar. O perdão de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus é dado mediante ao sacrifício na hora da contribuição. Só a graça. A salvação não está na mão do homem, não depende do esforço do homem. Não existe esse pelagianismo que ensina que a salvação depende da vontade do homem, do esforço do homem e do homem querer. Não, a salvação é uma obra soberana de Deus, realizada pela graça, somente a graça. Nós temos que voltar a ser uma igreja que confia na soberania, no poder, na misericórdia, no amor de Deus para a salvação e não do homem. O outro ponto, quarto, é solos Christus, somente Cristo. O que a igreja católica ensinava? Cristo media, mas Maria também media. Cristo salva, Maria também é corredentora com Cristo. Cristo media, mas Pedro media também, Paulo media. Então apóstolos, santos, padres, cardeais e papas que fazem mediação. A Igreja Católica no Concílio Vaticano diz que Maria é corredentora com Cristo, Maria é co-intercessora com Cristo. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em qual cruz Maria derramou seu sangue? Não há nem registros como Maria morreu. Maria não foi crucificada, Maria não permaneceu virgem para sempre, Maria não foi concebida sem pecado, Maria não foi assunta aos céus, Maria não tem poder de mediar o homem e Deus. Então a reforma vai dizer, não, somente Cristo. Atos 4,12, só há um nome embaixo do céu, qual importa que devamos ser salvos? Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Hoje, será que precisamos dos solos Cristos? Meu querido, nós temos hoje homens que fazem mediação entre nós e Deus, pastores, bispos, apóstolos, os quais temos que confessar nossos pecados mediante receber perdão. Homens que nos mediam, homens que subjugam, dominam pela força e ensinam que sem eles, sem a passagem deles, sem a presença deles, sem a mediação deles, não podemos chegar plenamente até Deus. E vem a reforma dizer, não, solos Cristo, somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro homem, não há salvação em nenhuma outra igreja, não há salvação em nenhuma outra religião, não há salvação em nenhuma outra forma doutrinada espúria, somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para encerrar, o último sola dos 5 sola, só lhe deu glória, só lhe deu glória, somente a Deus dar glória. Por quê? Porque a glória estava sendo convergida na Santa Cátedra, a glória estava sendo repousando sobre a cabeça de Petrus Romanos, Pedro. A glória estava recaindo sobre o vigário de Deus, o substituto de Pedro na terra, o Papa. Eles estavam roubando, usurpando a glória que pertence só a Deus. Vem os reformadores e diz, não, a igreja não merece glória, os cardeais não merecem glória, os apóstolos não merecem glória, os bispos não merecem glória, os papas não merecem glória, só Deus a glória. Ele é o autor de uma eterna salvação, nele nos movemos, existimos e vivemos, dele vem a respiração e a vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Será que precisamos de um só lhe deu glória hoje? Hoje o que nós estamos vendo são cristãos, cultos, igrejas antropocêntricas. O que é antropos e centro? Homem. O homem é o centro. O culto gira em torno do homem. O culto é para a glória do homem. O louvor é para a glória do homem.
os papas e bispos e apóstolos e messias modernos recebem glória, são ungidos, são infalíveis, são intocáveis. Suas igrejas, suas fundações, suas doutrinas recebem louvor, honra, glória. Temos que voltar para uma reforma que diz: de Deus e somente de Deus é a glória. A Deus e somente a Deus é a glória e o louvor. Todos nós somos como trapos de imundície. Todos nós somos como impuro, e todas as nossas obras como trapos de imundícia. A Bíblia diz assim, olha só, pela graça que sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, porque é para Deus a glória. A glória não pode ser convergida em nada, nem em ninguém, mas somente no autor da salvação.